Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Bom, primeiro eu vou contar uma historinha aqui para vocês. Podem sentar-se. Um vilarejo sem energia, a lamparina clareava suas casas. Estavam todos contribuindo com a energia daquele vilarejo. Certo dia, um morador, ele teve a ideia de apagar a sua lamparina. Outro morador teve a mesma ideia. E assim sucessivamente. E aquele vilarejo, de repente, ele começou a ficar um pouco escuro. E o ex-morador, ele decidiu voltar àquela cidadezinha. E ele voltando, ele achou diferente. Ele falou assim: nossa, quando eu saí daqui era tudo claro e de repente está tudo sombrio. Por quê? Um foi apagando, outro foi apagando, e aquilo que era belo, de repente, começou a ficar tudo escuro. O tema dessa mensagem é uma vida com Cristo. A versão que eu vou estar lendo é na NVI, 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 11. Primeiro eu vou ler por partes. Eu vou estar lendo do 1 ao 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o dia do Senhor. Ele virá como ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles. De repente, como dores de parto, a mulher grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, mas que esse dia surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite e nem das trevas. O dia do Senhor, ele virá inesperadamente, como ladrão na noite. O dono da casa não sabe o dia que o ladrão virá. Porque se ele soubesse, ele montaria uma vigília. Ele colocaria um guarda na sua porta, ele colocaria cadeados. E só que o ladrão, ele não vai avisar: olha, estou indo assaltar sua casa. Ele não vai avisar. Jesus Cristo, ele virá como surpresa. A nossa vida, ela precisa estar alinhada ao seu propósito. Ou seja, precisamos viver como salvo. Mas o que quer dizer viver como salvo? Viver como salvo, nós precisamos estar preparados. Como que é estar preparados? É estar preparados em todos os momentos. Não só aqui, nesse momento, dentro da igreja. É estar preparado lá fora, nos nossos lares, no nosso ambiente de trabalho. Quem estuda na sua escola, é estar preparado na sua rodinha de amigos, em sua viagem, enfim, em todos os lugares, sem exceção, devemos estar preparados. Agora eu vou falar, o pastor Felipe sempre fala de mim, ele sempre fala da Nicole, então eu vou falar dele. Mesmo ele não estando aqui, mas já estava aqui no meu script, então eu não tenho como deixar de falar. Bom, eu sempre trabalhei bastante. Os meus filhos, ele tem 4 anos de diferença de um para o outro. E quando eu saía para trabalhar, eles ficavam sozinhos. E nessa época, eu acho que eles deviam ter 10, outro 6 e outro 4.
E eles ficavam perguntando. Eles me ligavam e falavam assim: mãe, você está chegando? E eu falava: não, não estou chegando. Inclusive, ele já contou isso diversas vezes aqui. Aí, como ele fala que eu não batia, era tentativa de homicídio. E é verdade. Infelizmente, é verdade. Aí, ele ligava de novo, outro dia, perguntava: mãe, você está chegando? E eu falava: sim, eu estou chegando. Só que eu não estava chegando, estava longe de eu chegar. Muitas vezes, às vezes eu só iria chegar no dia seguinte. Aí eles corriam, deixavam tudo arrumadinho, tudo limpinho, porque ele falava assim: ó, a mamãe está chegando, então vamos arrumar rapidinho. Só que Jesus não avisou para os seus discípulos que ele iria chegar. Ele falou para os seus discípulos que ele voltaria. Ele fez essa promessa para ele. Eu vou voltar. Jesus avisou aos seus discípulos que voltaria e deixou ele seguro dessa promessa. Só que ele não disse o dia nem a hora, mas ele deixou eles bem seguros dessa promessa. Mateus, no capítulo 25, fala das 10 virgens. E ali havia 5 que estavam preparadas para aquele momento. E 5 não estavam preparadas. 5, elas estavam completamente despreparadas. E 5, aquelas 5, elas dormiram. E o noivo, ele demorou a chegar. E quando ele chegou, já dava mais tempo delas irem comprar o azeite. E a porta se fechou. Não tinha mais como ela entrar. Essa foi a primeira verdade. Agora vamos para a segunda verdade. Uma vida sóbria. Versículo 5, do 6 a 8. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejam atentos, sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e o amor e o capacete da esperança da salvação. O apóstolo Paulo, ele fala dos filhos da noite, das trevas, dos dormentes, dos que se embriagam, dos que acreditam que os seus movimentos são completamente calculados. Você seguiria viagem com o piloto que ele está embriagado? Não, né? Acredito que não. Ninguém seguiria viagem com o piloto que está embriagado. Porque eles não têm os movimentos calculados. Quando eu era criança, meu pai ele bebia muito. E minha mãe, como eu era a menor, minha mãe pedia para que eu fosse buscar meu pai do bar para almoçar. E um certo dia, eu falei assim para o meu pai: pai, vamos apostar uma corrida? Olha a cabeça de criança, né? E ele falou assim: vamos. E o que aconteceu com ele? Caiu, né? Se esborrachou no chão. Você acha que uma pessoa sã faria isso? Lógico que não, né? Ele acreditou nos movimentos dele. Que os movimentos dele estariam completamente calculados. Só que não estaria.
é a pessoa embriagada. Ela não tem consciência dos movimentos dela. Quando o homem está na escuridão, para ele tudo é normal, tudo fica confortável da maneira como ele está. Como que é ficar normal, você estar na escuridão e ficar confortável para você da maneira que você está? Eu vou explicar um pouco melhor isso daqui. Eu fiquei muito tempo confortável na escuridão da maneira que eu estava. Sentada no banco da igreja por muitos tempos. Eu achava que, para mim, tudo estava normal, tudo estava confortável, fazendo os trabalhos da igreja, sentada no banco, mas para mim estava tudo normal. Até que, de repente, veio um clarão sobre aos meus olhos, a luz da palavra. Quando, de repente, foi ministrado para mim sobre o Salmo 73. Eu já ouvia esse salmo muitas e muitas vezes, mas aquele dia foi diferente. O clarão, ele veio não só sobre os meus olhos, mas sobre o ouvir. Sobre o ouvir a palavra de Deus. E não só sobre o ouvir. Ouvir e praticar a palavra de Deus. Deus está nesse lugar. O pastor Ricardo, ele falou sobre o Salmo 73. Aqueles que têm ouvido, ouça o que Deus diz à igreja. 73, 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos ímpios e dos arrogantes, quando a prosperidade desses ímpios não pode ser normal. É normal uma pessoa sentir inveja? Não, não pode ser normal uma pessoa sentir inveja. Não pode ser normal sua luz está apagada. A pessoa sentir inveja, essa pessoa sentir inveja, ela é uma pessoa colérica. Eu estava morta dentro da igreja. Se Jesus voltasse, eu seria uma daquelas 5, com a minha lamparina apagada. Se Jesus voltasse, não daria tempo eu encher minha lamparina. Mas, para a glória do Senhor, a luz clareou. O apóstolo Paulo nos adverte para que estejamos vigiando, usando o capacete da salvação. Ou seja, o perigo está próximo, ele está nos rodeando. Eu moro no Jardim São Paulo. Às vezes, quando eu venho da faculdade, desço tarde, eu sei que é perigoso se eu descer e eu estiver com o celular. Então, eu não vou usar. Vou deixar ele guardado. Eu sei que o perigo vai me rodear. Então, o que eu tenho que ter? Cautela. Então, eu não vou usar. O perigo, ele está à porta. O capacete, ele nos protege da investida do maligno. Onde está a investida do maligno? Ele está na nossa mente. Ele anda ao nosso derredor. Ele não tem o poder
de nos atacar. Ele pode até tentar, mas ele não tem esse poder de nos atacar. A terceira verdade é uma vida preparada para a salvação. 5, do 9 ao 11. Porque Deus não nos destinou para a salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para quer estejamos acordados, quer dormindo, vivemos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O pastor Edward, em sua pregação, nas mãos de um Deus irado, segundo a perspectiva cafoniana, a ira de Deus ela é comparada a grandes inundações de vingança. A ideia de ver a ira de Deus é intensa e destrutiva, é uma represa, romper as suas consequências, elas são devastadoras. Como já aconteceu pouco recente no Rio Grande do Sul, acontece frequentemente aqui, Franco da Rocha, sempre está tendo grandes destruições, são casas arrastadas, pessoas ficam, perdem seus entes queridos, perdem seus bens. É terrível. Antes de ontem, aconteceu aqui, onde eu moro, Jardim São Paulo, onde ninguém espera. O metrô ele foi completamente devastado, cheio de água. Inundou, veio assim de cima, onde eu moro é uma descida, virou uma cachoeira na parte de baixo, onde os carros ficaram tudo um em cima dos outros. Ali não tem rio, não tem nada. Quem espera? Ninguém espera. Ninguém espera. Todo mundo coloca seus carros lá para pegar o metrô, para ir trabalhar de metrô. Eu moro lá 8, quase 9 anos, nunca vi isso. Nunca, nunca. Quem espera? Ninguém espera. Mas aconteceu. Tem rio? Não tem. Nunca alagou ali. Eu fiquei esperando tudo isso passar, saí de casa do serviço 9 horas da noite, demorei 2 horas para chegar em casa, o trajeto que eu gasto 30 minutos. 2 horas. Temos que ter a certeza da nossa salvação e entender que Deus não nos destinou para a ira. O seu propósito é a salvação. Deus oferece graça e redenção e desejo para todos é que alcancem a vida eterna. Esse é o desejo do Senhor, não é a ira. É que alcance a vida eterna. Esse é o desejo do nosso Senhor. Porque Ele morreu por nós, para estarmos unidos a Ele. Precisa ter a couraça da fé e do amor. Porque quem crê no Filho tem a vida eterna, porque já aceitou o sacrifício. Concluindo, como vimos, Jesus virá numa hora e no dia inesperado. A luz irá expor a nossa atitude. Isso não é ruim, pois assim ficaremos puros e limpos. Somos gratos, porque recebemos a certeza da vida eterna, que foi garantido por Ele.
Senhor Jesus Cristo. Amém?